Olá a todos, boa noite. Fico muito feliz e muito honrado pela oportunidade de vir aqui, porque eu sempre gosto de enaltecer isso, né? De grande honraria quando nós nos colocamos como ferramentas do Cristo. Aqui não é melhor nem pior quem vem aqui em cima para ministrar uma palestra, compartilhar um estudo. Eu digo que é um cara de pau mesmo que vem aqui e acaba querendo falar um pouquinho. Mas eu gosto realmente sempre de exaltar isso, porque às vezes a gente cria uma imagem ou então uma distância muito grande. Todos nós estamos no mesmo barco, somos imperfeitos, habitantes de um mundo de provas e expiações. A não ser que sejamos missionários, que certamente não é o meu caso, nós estamos aqui para tentar evoluir e buscar ao máximo as possibilidades como essa, que é um momento onde eu estudo muito mais do que eu vou compartilhar com vocês. Então eu me agradeço, eu aprendo, eu me alimento. Eu sou o tio da evangelização, eu sou palestrante espírita, facilitador de grupo de estudo, trabalho mediunicamente. Caraca, esse cara é super evoluído, né? Que nada, gente. O bicho está pegando, então eu vou, nem que seja por osmose, né? Eu tenho que ter contato ali com a doutrina, com o Cristo, porque senão eu fico para trás. E fico mesmo. Não sei se vocês gostam, né, de ler livros espíritas. Tem um livro chamado Exilados de Capela. Vocês conhecem? Então, está sendo produzido agora Os Exilados da Terra. Eu não quero estar nessas páginas. Então, eu estou querendo evoluir para não ficar nessa condição de ser expulso daqui, entre aspas, para continuar na condição de provas e expiações. O tema de hoje. O tema de hoje é um tema muito interessante. Jesus e a quebra de preconceitos. Se a gente começar a pensar com relação a preconceitos, tem preconceito de tudo quanto é jeito, né, gente? De diversas formas. E eu vou pegar aqui passagens bíblicas para falar sobre os preconceitos que Jesus veio desmistificar, quebrar, ressignificar. Nós somos ainda, por conta da nossa condição evolutiva, em algum nível preconceituosos. E durante a palestra eu meio que vou mostrar isso, tá? Eu também mexo um pouco com vocês, justamente para que fique um pouco mais dinâmico. Então, eu vou começar logo com uma coisa muito simples. Jesus veio de onde mesmo? Quem sabe? A cidade que Jesus era? Hã? Jerusalém? Nazaré. Isso, Nazaré. Hoje em dia a gente falar Jesus, o Nazareno é de boa, né? Tranquilo. Mas naquela época, mesmo um que foi chamado para seguir o Cristo tinha uma visão bem diferente, além de quase todas as pessoas daquela época. Então eu vou compartilhar com vocês aqui uma passagem que está em João, capítulo 1, que diz assim: Filipe, um dos apóstolos do Cristo, achou Natanael, que depois veio a se tornar, e disse-lhe: gente, não é passividade, não é nada, tá? É que eu mudo vozes para ficar um pouquinho diferente mesmo, né? Para dar uma. Só, não sei, né? De repente, ei, Thor, chama lá desobsessão. Não é nada disso. Então vamos lá. Filipe disse: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então responde Natanael: Jesus de Nazaré? Olha só, pode por acaso sair alguma coisa boa de Nazaré? De onde que você o conheces? Então respondeu e disse-lhes assim: Jesus, quando na presença de Natanael, Jesus que tinha uma mediunidade fabulosa, gigantesca, conseguia ter todas as faculdades que a gente imaginar, e aí ele respondeu assim para Natanael. Agora calma aí, que é Jesus, né? A gente tem que preparar um pouco melhor a voz. Antes que Felipe te chamasse. Olha só como é que a calmaria, só para imitar, né? Jesus, tem que pegar essa vibe, gente, porque é brabo. Antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu, debaixo da figueira. Natanael então respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel.
Porque eu disse: vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. Em verdade, digo a você que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que preconceito é esse, Sauler? Preconceito de onde nós estamos vindo. Eu não sei como é que é aqui direito em Rio das Ostras, uma cidade, uma localidade que de repente seja um pouco mais, né, desprovida em termos de condições, um pouco mais precária, mas lá em Macaé nós temos alguns lugares. Não é uma verdade absoluta, tem coisas muito bacanas também, né, construções interessantes, mas de uma forma quase que geral, nós temos Malvinas, não sei se vocês já ouviram falar, nós temos Lagomar, nós temos Nova Holanda. E se porventura alguém chega e fala numa entrevista de emprego, eu sou da Malvinas, infelizmente o contratante ele começa a olhar um pouco diferente. O que de onde eu venho diz sobre mim? Mas é assim que acontece. E assim aconteceu com Cristo. Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Isso era até um jargão, porque Nazaré não tinha nada. Era um pessoal super simples, que não conseguia, né, progredir, não conseguia absolutamente nada. E assim é a visão preconceituosa. E aí uma primeira quebra de preconceito é que o maior espírito, o espírito mais evoluído que aqui já pisou no planeta Terra, aquele que chamamos de mestre, aquele que chega a dizer: se a gente quer chegar a Deus, siga-me, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que construiu, ajudou a construir o planeta que hoje nós habitamos. Ele nasceu em Nazaré, para justamente já ter uma quebra de que não é a localidade. A gente tem que olhar o íntimo da pessoa. Sair das aparências, sair da superficialidade e começar a ter um pouco mais de contato para assim desenvolver uma empatia e um conhecimento sobre. É fácil fazer isso? Cara, bizarramente é. Só que nós, ainda na nossa baixa evolução, fazemos essas distinções. Vamos em outro ponto aqui. Alguém sabe qual era o ofício de Jesus antes de ele verdadeiramente chegar nos 3 últimos anos e falar: agora eu vou para minha missão de vida e vou pregar, né, a boa nova? Alguém sabe qual era o ofício dele, o trabalho dele? Carpinteiro. Pô, super evoluído, né? Se a gente olhar assim, carpinteiro, pô, esse cara é danado. Esse cara arrebenta. Não, outro ponto de super preconceito. Se a gente falar, hoje em dia, fulano de tal é um gari, normalmente se pensa que a pessoa não tem tanta evolução, tanto conhecimento. Se falar que de repente é um motoboy, putz, motoboy, fala sério. Olha que bizarro isso, gente. Olha que bizarro. E aí, quando eu trago esse tema de Jesus e a quebra do preconceito, é justamente por conta disso. Diversas passagens bíblicas mostram que esses preconceitos que aconteciam lá atrás continuam acontecendo hoje. Estou falando alguma besteira, gente? Por favor, podem me corrigir aqui. E está tudo certo. Porque, para mim, isso é muito latente. A gente olha a profissão do cara. Não, fulano de tal é juiz. Opa, senhor fulano de tal é copeiro. E aí, maluco, tranquilo? Por que tem essa diferença? Por que eu faço de uma forma mais pomposa para aquele que não necessariamente ele está lá agora exercendo a função, mas ele continua sendo o juiz, né? Então eu tenho que nada. Até porque a gente entende que daqui a gente só leva o quê? As nossas experiências. Não tem título nenhum. Quem aí já leu Nosso Lar? Ouviu o filme? Levanta a mão, por favor. Quase todo mundo. Show de bola. Quem não, fica aí a super dica. Bom demais, gente. André Luiz
Era o que mesmo? Médico. Quando ele chegou lá, ele super estava querendo ser tratado como um médico, que ainda hoje é exaltado como se fosse uma santidade, né? Isso quando a gente não está com raiva, mas normalmente a gente olha assim e fala: caraca, é o médico, o doutor. E chegando lá, ele foi tratado desse jeito, super cheio de pompa? Ah, foi mesmo, né? E aí que a gente percebe. Olha como nós nos apegamos a títulos. Títulos que de nada valem. Lembra lá? Muito mais será cobrado daquele que muito for dado. Se hoje eu estou numa posição de juiz, de policial, de terapeuta, de médico, de qualquer posição que seja hierárquica um pouco mais elevada, isso não me faz um cara que posso pisar nos outros. Isso faz com que eu tenha mais responsabilidades para cuidar para fazer por. Só que as pessoas meio que esquecem isso, né? É que nem a gente analisa o trânsito. O trânsito é muito legal isso, a gente analisar o trânsito. E eu acho que analisando o trânsito, meu Deus do céu, já passou isso tudo mesmo de hora. É muito legal a gente analisar o trânsito, que eu acho que isso conta muito de como é a nossa evolução planetária, né? Pelo que a gente estuda, o cara que é o pedestre, ele tem que ser protegido pelo ciclista. O ciclista e o pedestre têm que ser protegidos pelo motociclista. O pedestre, o ciclista e o motociclista pelo motorista. O pedestre, o ciclista, o motoqueiro, né, o motociclista e o motorista tem que ser protegido pelo caminhoneiro. E assim vai. E aí a gente vê o quê? Essa grande fluidez e harmonia no trânsito, que é uma bênção. É complexo, né? Mas sabe o que é mais complexo? Porque a gente não tem empatia, a gente não tem amor pelo outro, a gente só olha para a gente. Eu preciso, de repente, vindo para cá, ver uma placa, acostamento em obra, porque senão os danados vão andar por ali. Porque é uma pista extra, pô. Não, não é pista extra. Quando eu estou passando pelo acostamento, eu estou falando que eu posso, de repente, não cumprir com essas regras, ou então que você que fique, bobão, eu vou por aqui. Enfim, vamos pegar aqui a parte onde diz sobre o carpinteiro. Isso está em Mateus capítulo 13, e diz assim: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga, isso Jesus, tá? Chegando em Nazaré. Ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio esta sabedoria toda e estas maravilhas? Um outro diz: Rapaz, esse daí não é o filho do carpinteiro? E não chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós aqui todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, então, tudo isso? De onde veio tudo isso? Já que ele é carpinteiro, ele não pode ter esse conhecimento todo. Já que ele é gari, ele não pode falar de coisas mais evoluídas. Já que ele é copeiro, pelo amor de Deus, o que você vai falar sobre investimentos? Ai, ai. Tem um porteiro lá na escola da minha filha. O rapaz é novinho. Ele é porteiro porque ele tem um projeto que isso vai ser um cabide, um degrau a mais. Mas ele tem alguns patrimônios, ele tem um plano de que daqui a mais ou menos uns 5, 6 anos, ele já esteja numa possibilidade de fluidez financeira, de talvez nem trabalhar direito todos os dias. Ele tem 24 ou 25 anos. E aí a gente olha lá aquele rapazinho na portaria sorrindo e a gente julga, porque é só porteiro. É claro que ele é meio fora da curva
em grande parte das situações, mas é somente mostrando o quanto que a gente julga por conta do que a gente vê, do título que a pessoa leva. Olha que absurdo. Como é que ele tem esse conhecimento todo se ele é filho do carpinteiro? Dando sequência aqui, tem uma outra parte que é muito legal a gente analisar, né? Hoje em dia, alguém aqui paga imposto? Levanta a mão quem paga imposto. Quem não levantou é só porque não sabe que paga, né? Mas tudo bem. Só que hoje em dia os impostos eles estão incluídos em tudo que a gente faz. Eu vou comprar um alimento, eu estou pagando imposto. Eu vou comprar um eletro, eu estou pagando imposto. Eu vou fazer qualquer investimento, eu estou pagando imposto. Só que antigamente não era assim. Antigamente não era incluído nas contas. Antigamente tinha lá um rapazinho, um candango, um cara que tinha que cobrar os impostos. Quem gosta de pagar imposto, levanta a mão aí. Pô, nenhumzinho? Eu que não levanto também. Ô treco ruim, né? Só que é ruim desde lá atrás. Só que qual é a diferença? Hoje em dia a gente fica com raiva, fica insatisfeito e a gente só reclama pra gente. Mas se fosse alguém indo lá na nossa casa cobrar os impostos, de repente seria mais complexo, não seria? Calma, menos. Oh, o outro lá, pá, não, calma. Mas essa é uma realidade. E muitos cobradores de impostos eram agredidos. E se demole, eram assassinados por aqueles que se julgavam bons. Enfim, né? Mas nós temos um rapaz que ele era cobrador de impostos e ele foi totalmente deixado de lado pela família, por amigos, por todos. Porque como pode você que é do nosso povo ficar cobrando impostos abusivos nossos? Você não tem coração? Mas era uma profissão, né? Mas que profissão é essa? Que você não ajuda os seus? Bom, mas se eu ajudasse eu seria corrupto. Mas essa parte pula também, né? Porque a pessoa não pensa muitas vezes nisso, né? Então vamos lá. Tem uma passagem que é em Lucas, capítulo 5, que diz assim: E depois disso, saiu Jesus e viu um publicano chamado Levi, também conhecido como Mateus. O pessoal está afiado, isso aí. Assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, Mateus, Levi, deixou tudo para trás. Gente, vocês não têm noção que doideira que é isso? Eu não sei, mesmo conhecendo, né, tudo que eu conheço por conta do que eu estudo, Jesus e tal, pá, Jesus fala: Sauler, larga tudo e me segue. Eu não sei se eu faria. Mesmo sabendo que hoje eu sei. O cara não sabia nada. Jesus não era conhecido. Me segue. Ele só falou isso. Segue-me. Já é. Cara, é muito louco isso. A fé dessas pessoas era absurda. Enfim. E aí, Levi acabou montando um grande banquete na sua casa, e a casa dele era uma casa luxuosa, né? Até porque ele ganhava uma grana bacana, ele era protegido pelos soldados romanos, por conta de ser um cobrador de impostos. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos de Jesus, dizendo: porque comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, lhes disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus fala que nós devemos seguir os seus passos, certo? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós costumeiramente chamamos Jesus de mestre.
mestre. Imagina você ter um mestre que você não segue nada dos seus ensinamentos. Imagine você ter um mestre que você não estuda sobre os ensinamentos desse mestre. Você chamar ele de mestre parece até piada. Então, quando a gente fala sobre Jesus e chamando ele de mestre, nós temos que, pelo menos, nos esforçar verdadeiramente por fazer parecido com ele. Igual, não se iludam, não vai rolar. Nós somos ainda muito imperfeitos para isso. Gosto sempre de lembrar, pela codificação espírita, nós temos 5 classificações dos mundos. E aí eu vou pedir para que vocês me ajudem. Primeira classificação dos mundos, qual que é mesmo? Primitivos. Segunda, provas e expiações. Terceira, regeneração. Quarta, é sempre assim. Ditosos ou felizes. Quinta, celestes ou divinos. Qual é a classificação do planeta Terra mesmo? Provas e expiações. Provas e expiações está das 5 em qual classificação? Na segunda. Isso quer dizer que nós estamos mais perto do começo do que do fim. Por isso, quando nós somos colocados numa condição complicada, adversa, nós nos parecemos muito mais com anjos do que com homens das cavernas, né? Ah, não é não? Não. A gente deixa vir aquele estado primitivo. Obrigado. Ser evoluído, gente. A gente deixa ver aquele estado primitivo de agressão, de duelo. Faz parte. Porém, a gente pode se esforçar ao máximo para que possa mudar um pouco isso. Tem um cara que se esforçou pra caramba. Dizem que ele avançou mais de 30 encarnações em apenas uma. Doutor Bezerra de Menezes. Rapaz, o cara foi de tudo, inclusive político. E mesmo assim avançou mais de 30 em apenas uma. Mas relaxa, gente, porque eu tô na vibe de que se eu avançar meia, tô lambendo os beiços, porque tá brabo. A gente tem que fazer o nosso. E vamos que vamos. E aí, quando a gente vê isso, a gente pega uma outra passagem, justamente falando, pegando só para amarrar aqui, né, com relação a chamar os justos, não os justos e sim os pecadores. É natural. Nós ainda somos adoecidos. Adoecimentos do corpo, adoecimentos do espírito, adoecimentos do psiquismo, adoecimentos das nossas paixões. Faz parte. E é por isso que a gente precisa ter muito menos aquele ímpeto de julgar, para que a gente possa, compreendendo que se eu sou tão imperfeito, o outro pode ser também, né? Qual o problema? E se eu, de repente, consigo mais fácil do que os outros, vamos embora fazer alguma coisa a respeito. Eu nem consigo e estou aqui em cima tentando compartilhar alguma coisa. Então a gente não precisa estar pronto. A gente só precisa ter, como eu falei lá no começo, cara de pau. É o ímpeto, é a vontade de fazer diferente. Tem um outro rapaz chamado Simão. E esse Simão, ele tinha uma função antes de repente, ele ter o contato com o Cristo. Ele era um zelote. Alguém sabe o que é um zelote? Isso aí. Colocaram logo o termo mais forte, né? Um assassino. Não é que ele seja assassino, mas também não deixa de ser. Por quê? Vou até ler aqui o contexto do que seria um zelote. Simão era simpatizante, atuante à causa dos zelotes. Era como se fosse um corpo, um grupamento. Esse grupamento era uma seita judaica com viés libertário e nacionalista, que trouxe muitas dificuldades e ódio aos romanos. Muitos dos partidários faziam uso da força e violência,
incluindo crimes de homicídio, pois entendiam que os fins justificavam os meios. Alguns deles andavam armados com uma faca pontiaguda, chamada de sica, e usavam-na em assassinatos pontuais. Os zelotes sicários eram a personificação do terror, medo para os romanos. Todo zelote era um terrorista na perspectiva de um soldado romano. Os fins justificam os meios. Esse pensamento ainda existe hoje? Eu gosto de sempre fazer esses paralelos, e diferente de grande parte das pessoas, eu também não fazia isso não, tá, gente? Eu trago muito elementos bíblicos para mostrar que isso, já rola há muito tempo, a não ser que seja um tema mais específico e tudo, e aí eu venho com a base da doutrina espírita, mas os conceitos que eu vou explicando também estão todos envolvidos, né, com isso. Mas eu trago as partes bíblicas, porque esse ensinamento já está aí há muito tempo. A gente que acaba não olhando mais detidamente, não tentando fazer uma interpretação, ou não querendo entender e entender da forma que é mais conveniente para a gente. Tipo, quando alguém faz mal para mim, Novo Testamento. Agora, se alguém me prejudica, olho por olho e dente por dente, heróis. Antigo Testamento. E se a gente parar para analisar, está tudo conectado. Tudo. Mas aí, falando ainda sobre o Zelote, o cara era, sim, um assassino, não dá para dizer que não. Ele era um espião, ele entrava nas populações, se infiltrava, ia, de repente, em algumas figuras importantes do Império Romano. Não estou dizendo que era tranquilinho viver naquela época, como não é tranquilinho viver hoje. Mas a questão é, imagina se a gente começar a fazer isso. Os zelotes, a gente pode colocar mais ou menos como os milicianos, grupos de extermínio. Algumas pessoas podem falar, não, calma aí, mas os zelotes ajudam muito a população, porque, cara, aqui nessa área está muito mais tranquila depois que os zelotes fizeram a limpa. Isso a gente ouve ainda hoje. Eu morei no Rio durante a minha parte inicial da vida, e eu morei perto de algumas comunidades, favelas, né? Gente, bizarramente era super tranquilo viver lá. Não tinha assalto, não tinha nenhum esculacho de repente, bandido e tudo com os moradores. Mas tem um motivo para isso. Porque se de repente começassem a chamar a polícia, viriam muito mais coisas do que apenas um assalto. Então, os próprios criminosos extirpavam esse tipo de conduta. Então, show de bola, funciona, né, Sauler? Não. Não na visão cristã. Porque o Cristo disse, quando ele foi pego, assim que ele foi preso, nós temos a figura de Pedro sacando a espada, e o danado parecia o Zorro, porque para mirar a orelha e arrancar, tá doido, né? Mas ele foi e arrancou a orelha do soldado lá. E Jesus foi e gritou naquela hora, isso, Pedro, agora mira no pescoço. Não, mentira, não é isso não, gente. Ele falou, Pedro, embainha agora a sua espada. E falou com autoridade, firmeza. Porque quem pela espada fere, por ela perecerá. Não é através da violência. É o caminho mais fácil, bizarramente, gente. Mas não é um caminho que nos conduz à evolução. Porque agredir de volta, a gente vê que é uma conduta muito natural nos primórdios lá, nos primitivos, nos homens das cavernas, cara lá com clava, uga-buga. Mas a gente não vê isso, de repente, pensando nos anjos, né? Imagina, os anjos. Você me deu um empurrão, o outro anjo dando-lhe uma bofetada na cara. Que viagem, né? Mas a gente, às vezes, esquece essas partes e atua como se não fosse nada. A gente precisa refletir. Vamos para um outro ponto de preconceito?
Temos uma passagem de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, e diz assim, João capítulo 8. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Todo mundo entende adultério, né? Estava traindo lá, estava fazendo coisinhas lá com um rapaz que era comprometido. E ela era uma cortesã. Ela era uma mulher que vivia dessa forma. O curioso é que só pegaram a mulher, né? O cara mesmo que tinha um compromisso, nada. Mas essa parte pula também. Deixa para outro dia. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio. Lá perto de Jesus disseram-lhe, mestre, escárnio, né? Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E a lei nos mandou Moisés. Olha, botando autoridade, né? Eu não estou fazendo isso porque eu sou ruim. Eu estou fazendo isso porque é o que eu tenho que fazer. Nos mandou Moisés que as tais adúlteras sejam apedrejadas. Tu, pois, mestre, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Cara, tem uma parte muito singela que as pessoas deixam passar. O que você está olhando para mim? Normalmente a gente vai ter o ímpeto de responder. É natural, né? Por que você botou o celular aí na cadeira? Nem que seja, botei porque eu quis. Ok, mas a gente vai ter um ímpeto de responder. Ou então, poxa, eu coloquei, mas não podia? A gente vai ter o ímpeto de responder. A sabedoria, até popular, né? Diz que nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque talvez seja mais interessante a gente ouvir mais e falar menos. Isso não é de todo errado. E Jesus, atuando dessa forma, não respondeu. Imagine que todos ali foram até Jesus com a intenção clara de matar a mulher. Todo mundo já estava com essa expectativa. Se ele falasse, pode apedrejar, já ia acontecer. Se de repente falassem que não, iam em cima de Jesus. Como é que você vai contra Moisés? Era uma grande armadilha. Só que aí Jesus não falou nada. Jesus abaixou e começou a escrever algumas coisas. Não vou entrar no mérito do que escreveu ou deixou de escrever, porque aí a gente já vai para especulações. Não tem nada efetivo dizendo sobre isso. Mas, quando ele começou a fazer isso, como se insistissem, nesse momento, provavelmente todos se entreolharam, né? Tipo, caramba, o que aconteceu? O cara não respondeu. Então, vou perguntar de novo, né? Chegou e aí? O que a gente faz? O que você acha que a gente tem que fazer? Jesus, então, ainda ali escrevendo, parou, olhou para eles e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a se inclinar para o chão, continuou escrevendo. Tomara que ele tenha falado alto, que se alguém não ouviu direito, já era, né? Desculpa, gente. Mas a real da real é essa. Ele mexeu com a estrutura das pessoas. Primeira coisa, ele quebrou uma expectativa. A gente chega num local com uma vontade e com uma expectativa. A pessoa não responde, isso quebra um pouco. Então já mexeu com a minha estrutura. Depois que isso foi um pouco quebrado, abalado, eu tenho espaço para ouvir um pouco melhor. Porque se fosse de pronto, o que é para fazer? Aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. De repente não ia chegar da mesma forma. Precisava ter essa quebra de expectativa. E depois ele foi e falou isso. E aí as pessoas, com essa quebra, tiveram espaço para olhar para dentro e falar, pô, cara, não, eu tenho meus erros. E aí, um por um, foram deixando as pedras e indo embora. Então ele se vira para aquela mulher e pergunta, mulher,
Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então ela disse: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Madalena era o que mesmo? Olha que interessante isso. Ela era uma mulher que tinha uma história de vida sofrida, que teve um monte de intempéries na vida, filha de alguém, parentes de outros tantos. Mas normalmente, quando a gente pergunta o que a pessoa era, a gente fala o título que a gente chegou a comentar um pouco antes. Sim, ela profissionalmente, digamos assim, era cortesã. E Jesus não apenas não a condenou, mas eu não sei se vocês todos sabem, ela depois começou a seguir o Cristo. Hoje em dia tem machismo? Que isso? Claro que não, né, gente? Muita coisa. Só que naquela época era absurdo, de muito, muito mais. Os apóstolos, seguidores do Cristo, eles eram machistas? Sim. Imagina como vai ser super light eles receberem uma cortesã, né? Para acompanhar eles agora. Essa é uma quebra gigante de preconceito. Porque Jesus não olha o que a pessoa faz profissionalmente. Ele olha o íntimo. E aquela mulher tinha um sincero desejo de ser amada. Um sincero desejo de ser reconhecida, acolhida, abraçada. E isso ela sentiu com Cristo. E passou então a amar o Cristo, não um amor carnal, mas um amor espiritual, efetivo, por aquele que acabou lhe dando a possibilidade e a dignidade de ser ela mesma, e não pelo que ela profissionalmente fazia. Vamos lá. Não tem como não mexer um pouco, gente, porque nós temos muitos preconceitos hoje em dia ainda. E a gente precisa ter essa clareza. Pegando isso daqui até como exemplo, eu sou terapeuta profissionalmente e eu atendo uma mulher que ela é ex-garota de programa. Quantas vezes ela já falou para mim, Saulo, eu tenho vergonha de até ir buscar emprego, porque já aconteceu eu tirando a habilitação e um rapaz que lá estava, ele já tinha sido meu cliente. Que complexo, porque o cara não simplesmente olhou para ela como sendo uma pessoa normal, olhou para ela ainda entendendo e linkando como sendo uma garota de programa. Olha que desconforto. Mas se a gente para analisar, como é fácil, né, para os ex-presidiários conseguirem emprego. Como é tranquilo, o cara que já, de repente, pagou verdadeiramente a pena, não do tempo de estar encarcerado, mas consciencialmente, ele transformou. Mas se eu vejo que o cara ele é ex-presidiário, não dá não. Será que seria tranquilo para todos os pais que de repente colocam seus filhos na evangelização, deixar os seus filhos com uma ex-garota de programa? Complexo, né? A complexidade está em nós. Porque, volto a dizer, se o caminho é seguir o Cristo, e ele não julgava, tanto que ele coloca isso, né? Eles não te julgaram, eu também não te julgo. Eu também não te julgo. E a autoridade ele super tinha para julgar, se fosse o caso. Ele sim não teria essa situação. Ó, quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Se fosse o caso, Jesus ia mirar com força. Mas não é esse o caminho. Vamos pegar um outro ponto aqui. Em Mateus capítulo 8,
tem uma passagem que eu particularmente considero uma das mais bacanas, e a gente só não aprofunda para ver o quão polêmica é. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião romano. Centurião é um soldado romano com um certo tipo de elevação em termos de patente. Não sei se vocês têm conhecimento, mas antigamente o bicho pegava, né? Então eles eram assassinos profissionais e autorizados pelo Império Romano. E para você crescer, não era porque você era legal, que você tinha olhos claros, umas madeixas douradas. Não, era por conta da sua habilidade, muitas das vezes de liderança e extermínio. E ele era um centurião. Esse centurião chegou até Jesus e disse assim: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus, na mesma hora, disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião, então, respondeu na mesma hora e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também sou um homem sob autoridade e tenho soldados sobre as minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai, e o outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isso, e ele faz. Então Jesus se maravilhou com isso. Então, ouvindo, disse para aqueles que os seguiam, seus discípulos, e outros que ali estavam ao redor: Em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, pois ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Os romanos não eram monoteístas. Eles não acreditavam num Deus uno. Eles eram politeístas. Se a gente pegar pelo sincretismo, tem uma palestra que eu até falo sobre isso, mas eu não vou me adentrar muito, só para vocês entenderem, né? Nós temos nos povos romanos Diana, Netuno, Vulcano, Mercúrio, Júpiter e um montão de outros. Pô, tá falando totalmente, né, como se fosse mandarim para mim, só não conheço nada, nem sei tanto. Quer ver como é que não é tão absurdo assim? Quem aqui já foi católico, levanta a mão. Isso aí. Eu tenho uma gratidão gigantesca ao catolicismo. Gente, pensei até em ser padre. Olha, eu ia ser um padre muito doido, gente. Meu Deus. Mas por conta da mediunidade não tinha como. Era muita perturbação, de verdade. E aí eu acabei saindo e encontrei, né, outros caminhos como a doutrina espírita. Só que se a gente parar e analisar com relação à Igreja Católica, Diana, como se fosse num sincretismo comparação, São Sebastião, Netuno, Nossa Senhora dos Navegantes, Vulcano, São Jorge, Mercúrio, Santo Antônio, Júpiter, São João Batista. Tem uma outra cultura que também recebe muito preconceito. Se a gente pegar, também tem essas mesmas energias, que são dos nossos irmãos africanos. Vindo lá, candomblé, umbanda. E se a gente pega esse sincretismo, Diana, São Sebastião, Oxóssi. Netuno, Nossa Senhora dos Navegantes,
Iemanjá. Vulcano, São Jorge, Ogum. Mercúrio, Santo Antônio, pasmem, Exu. Eu achava que Exu era demônio. De verdade. Hoje, eu tenho uma admiração pelo trabalho desses falangeiros. Mas a gente precisa entender. Por isso, o preconceito nos afasta. E por isso, o tema dessa noite, Jesus e a quebra dos preconceitos. Porque nós estamos falando de um soldado romano que é politeísta, que tinha a crença de um monte de outros deuses, com vários sacrifícios que eram feitos. Mas se eu, de repente, chego aqui e falo, olha, eu conheço um cara que ele tem a cultura nórdica como sendo o norte dele. De repente, a gente fala assim, caraca, que doideira, hein? Nórdico. Porque tem as mesmas energias também nos deuses nórdicos. Mas quando a gente fala, eu tenho um amigo que é candomblecista, cultua os orixás, o pessoal, de repente, torce o nariz. Sabe por quê? Porque existe uma herança de onde vem. E sim, eu estou falando de discriminação racial. Bizarramente, a gente não para pensar. Mas muitas dessas questões são por conta de discriminação racial. Nós temos uma figura negra na Bíblia que tem uma importância bem interessante. Alguém sabe quem é? Não? Simão, o Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Ele é considerado até mesmo como São Cirineu na Igreja Católica. E não é só porque ele carregou a cruz. Porque naquele momento ele teve uma transformação gigante. O contato com o Cristo é transformador, arrebatador. E a gente precisa estar aberto para isso. Eu trago dessa forma para a gente compreender. Poxa, tinha tanta coisa ainda mais aqui, mas o tempo é curto. Para a gente ver o quanto que nós, ainda por conta dos nossos preconceitos, nós nos afastamos uns dos outros. O preconceito, ele vem sendo quebrado cada vez mais, e Jesus mostrou isso lá atrás. Vivendo verdadeiramente, sem perguntar em que você acredita, qual é a sua conta bancária, ou olhar a cor da sua pele. Em nenhum momento Jesus fazia distinções, mas nós ainda fazemos. Se eu, de repente, chegasse aqui, ao invés de falar, pô, sou evangelizador, sou isso, eu falasse, então, gente, eu sou ex-presidiário, eu sou ex-garoto de programa, eu sou ex-cobrador de impostos, ia lá e botava realmente firme nos outros se de repente não pagasse. Vocês super iam olhar de boa comigo? Talvez alguns sim, acredito que muitos não. Porque eu também teria um certo tipo de ressalva. Isso só mostra o quanto que nós não queremos saber da transformação da pessoa. A gente só vê o que ela fez. O que a gente fez, se fosse tirar do véu do esquecimento, quero ver quem é que ia se aguentar olhar no espelho. Quero ver quantos que de repente não entrariam num processo de loucura. Eu tive já revelado duas encarnações minhas. E foi difícil para digerir. Fiquei bem mal durante um bom tempo. Porque eu hoje não sou coisa muito boa, mas antes era muito complexo. Muito mesmo. Me dá até um arrepio quando eu fico sabendo que essa é a minha melhor reencarnação. Putz, gente. Se essa é a minha melhor. Que a gente possa aprender com Cristo. Que não é através do preconceito, não é através da distinção, não é através de isolar o outro. Mas eu quero fomentar uma outra reflexão para vocês. Imaginem estar na pele do Simão, que era zelote assassino, da Maria Madalena, que era cortesã, de Levi Mateus, que era cobrador de impostos, do centurião romano, que era politeísta,
E tantos outros que passaram pelo Cristo, eles eram olhados com preconceito, com diferença. Nós estamos iniciando hoje o Setembro Amarelo, onde fala-se sobre a qualidade da saúde mental, a valorização da vida. Eu atendo diariamente pessoas que, por serem deixadas à margem, enfrentam problemas psicológicos gigantescos. Que nós, com esse pouco de conhecimento que estamos levando daqui, não sejamos uma pedra de tropeço, ou então um objeto de prova para esses. Que possamos elevar os nossos pensamentos, vibrar verdadeiramente no amor, na caridade e abraçar, acolher, não pelo que fizeram, mas porque são imperfeitos como nós, criaturas vindas da divindade, do Criador, de Deus, simples e ignorantes como nós. Muita paz a todos.